'Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly.
projeto é financiado pela chamada pública número 001/2020, Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha, com fundamento na Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural. A Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte foi fundada há 6 anos pelo presidente e dramaturgo Carlos Henrique Mendes. Ela visa o público infanto-juvenil. Com seus espetáculos educacionais, ela vem trabalhando através dos anos com audiovisual, teatro, música, dança, artesanato e muitas outras coisas. Então, desejo a vocês uma boa formação. Fiquem agora com a formação O Teatro do Oprimido na base de Augusto Boal, com o professor Felipe Albuquerque. Olá pessoal, eu sou o Felipe e a gente vai começar agora o último módulo, módulo 4. Então se você não assistiu os 3 últimos, a gente vai disponibilizar para todos vocês, para vocês derem uma repaginada em todos eles, assistirem, reassistirem, porque cada um está complementando o outro, cada um está vindo em sequência. O primeiro foi a evolução do teatro e sua linguagem corporal. Então lá você aprende mais a história do teatro e também aprende a se expressar, a parar de se reprimir e se soltar mais, a expressar suas ideias, suas opiniões, assim como Augusto Boal ensina com o seu Teatro do Oprimido, que é basicamente a ideia de que todo mundo é ator. Então lá você aprende a se soltar mais, a expor sua ideia, sua opinião. Em seguida, no módulo 3, a gente falou sobre a árvore de Boal e suas mais variadas formas. Então lá a gente ensina os métodos de Augusto Boal, teatro foro, teatro em imagem, teatro legislativo. Lá a gente ensina todos eles. Então é um ótimo ensino, uma ótima dica para você que está tentando se especializar no teatro, tanto na dança quanto no circo. Então você que está querendo entrar nesse meio artístico, são aulas que são essenciais para você. Então agora a gente vai começar o módulo 4, que fala sobre a criação de esquetes teatrais em linguagem cênica. As linguagens cênicas, elas surgem como uma apresentação em forma de expressão, seja por forma do teatro, por forma da dança, do circo e até da ópera também. Então, entre outras linguagens, a linguagem cênica é bastante importante, porque ali a gente está trabalhando a criação, e para criar você precisa conhecer antes de tudo. Então a gente vai discutir muito sobre a criação de esquetes teatrais e linguagem cênica. A linguagem teatral também, que está tudo englobado ali, ela é claramente usada nos textos teatrais. E de lá que vem a dramaturgia, que é a linguagem cênica. Então, os gêneros mais conhecidos dos textos teatrais é a comédia, a tragédia e a tragicomédia. Mais tarde a gente vai falar mais a fundo sobre eles. Porque a comédia antigamente ela era meio que uma coisa mais para o povo comum, não para os nobres, tá entendendo? E com um certo alívio cômico. Hoje em dia que ela tá mais com esse negócio de coisa engraçada, tá entendendo? Mas antes era mais para pessoas comuns. E a tragédia era apresentada para a nobreza, tá entendendo? Então era uma coisa mais séria, mais povo ricão, tá ligado? O sangue azul. E a tragicomédia que engloba os dois hoje em dia. Então, a maioria hoje de filmes, de peças teatrais, ela tendo um final triste, uma tragédia ali no final, ela sempre vai conter um alívio cômico. Principalmente em esquetes teatrais, que são curtas, então as esquetes normalmente têm essa coisa de alívio cômico. E mesmo que tenha uma tragédia no final, sempre tentam englobar ali alguma coisa engraçada, tá entendendo? Então a dramaturgia, ela é o nome utilizado para representações teatrais e os dramaturgos os escrevem. A dramaturgia, ela começou bem antigamente, então já a gente fala sobre isso, sobre a história mais da dramaturgia, como começou, porque tiveram ideia de fazer peças teatrais, tá entendendo?
A dramaturgia ela tem dois tipos. O principal, que é fulano, dois pontos, falou tal coisa, tá entendendo? Ali as falas, todas bonitinhas. E as rúbricas, que elas são meio que as marcações. Então, pra quem assistiu a Hermanoteu, sai o anjo. Então ali é uma rúbrica do dramaturgo, tá entendendo? Do roteirista ali, que fez a peça. Então ele vai escrever isso e é coisas que ele passa já pro diretor. Ele escreve, esse personagem tem que ir pra direita alta, tá entendendo? Então ele já facilita mais o trabalho do diretor. Então ele já passa pra lá, vai lá. Como vocês podem ver, o dramaturgo, ele meio que tem o controle sobre tudo ali. O roteirista, é claro, ele pode mudar alguma coisa da dramaturgia, mas com o consentimento ali do dramaturgo. Então, o dramaturgo é preciso ter muito conhecimento, é preciso saber como é que vai funcionar o cenário da peça dele. Então ele é preciso também saber como é a criação de um personagem, porque é o dramaturgo que vai criar os personagens. Então, para criar seu personagem, você precisa conhecer seu corpo, você precisa conhecer seu andado, como é que você vai colocando seu pé no chão, como é que você vai controlando a sua respiração, como é que você caminha, como é que você discute com alguém, troca ideia com alguém. Então você vai tendo esse autoconhecimento, então você vai se concentrando. Geralmente, para criar um personagem, as pessoas primeiro tentam sair delas mesmas e tentar criar alguma figura para depois montar o personagem dele. Então é basicamente o seguinte, você pode pensar aqui como um cachorro, ou um gato, um touro. Então você vai se movimentar com ele aqui, ó. A gente fazendo uma serpente aqui, o movimento dela, ó. E aqui você vai meio que estudando o seu corpo, ó, cada movimento do seu corpo. Então aqui você vai imaginando e seu personagem vai criando forma. Então ele vai subindo mais, saindo daquela forma animalesca que você criou no início, e aqui ele vai criando forma. Então ele já tem o braço mais enrugecido, ele está segurando a bengala. Então aqui, a partir dessa figura animalesca, você vai criando seu personagem, que é um velho, que tem uma expressão mais brava, e ele sempre vai com o braço assim, segurando a bengala dele, sempre mancando. Então o dramaturgo precisa entender sobre todas essas coisas para ele criar o contexto ali da peça, abordar aquele tema, para escrever sobre tal tema, ele também precisa conhecer sobre aquilo, tá entendendo? E também criar seus personagens, precisa conhecer seus personagens para assim passar para os atores e os atores enriquecerem, darem vida àqueles personagens. Porque a dramaturgia é uma coisa totalmente escrita e os atores estão aí existindo, que é para deixar aquela coisa mais real, que é para ensinarem o que foi escrito. Estão entendendo? Então a dramaturgia é basicamente isso, ela não é escrita para só ficar guardada, é para ser representada, apresentada para o público. Os textos teatrais, eles são divididos em atos e cenas. E eles também apresentam diálogos narrativos, textos narrativos. Então o que é o ato? O ato é uma divisão da peça teatral que, de acordo com o tempo, com o espaço, ou uma confusão que teve na peça, ou uma ação do personagem, aí vai ter a mudança do ato. Opa! Parece que a produção preparou uma coisa aqui pra mim, ó. Um belo cappuccino aqui pra mim, ó. Vamos ver se tá bom aqui. Tem que ficar esfriando. Pensando, tá muito quente ainda? Tá. Deixa aqui que vai esfriar um pouquinho, ó. Lindamente eu vou tomando aqui enquanto eu vou explicando pra vocês. Relembrando, o que é ato? Ato é a divisão das cenas teatrais, de onde está acontecendo ali a peça. Então, de acordo com a mudança de tempo, com uma intriga, a mudança do espaço ali que está tendo, do cenário,
ou a ação de um personagem, então vai ocorrer a mudança do ato. E a cena é qualquer marcação ou diálogo dos atores, cada uma das unidades de ação da peça. A divisão vai fazer, tipo, as entradas e saídas dos personagens, tá entendendo? Por exemplo, eu tô atuando aqui com um personagem, a gente tá discutindo sobre tal coisa e acabou ali a discussão. Então, meu personagem vai sair de cena e o personagem daquela pessoa também vai sair. Então entram outros personagens, aí ocorre a mudança de cena. Ou quando até permanece um, só sai um, aí entra outro aqui com outro assunto. Mudança de cena. Quando a gente está atuando aqui, no caso de Ranieri, então começa a música ali. E a gente vai fazendo outra coisa totalmente diferente. Ali é a mudança de cena. E na França, antigamente, funcionava sempre, tipo, era meio que regra isso lá. As peças sempre tinham que ser nessa ordem. Começo, meio e fim. Mas tinha algumas peças que geralmente até começam pelo final. Não é uma coisa muito de acontecer, mas até tem algumas peças que são desse jeito. Que eles meio que... Os fins justificam os meios, eles começam pelo final e depois vão resolvendo aquele mistério. Cara de Scooby-Doo. Então na França acontecia desse jeito. Agora, o que é um sketch teatral que o dramaturgo cria? Sketch teatral, ela é uma apresentação de 10 a 15 minutos, onde quase sempre na sketch tem algum alívio cômico, gera uma coisa engraçada, uma comédia, porque, tipo, 15 minutos é muito pouco, então a gente tem que prender a plateia de algum jeito, a gente tem que, e no espetáculo a gente tem que fazer a plateia rir, tem que fazer a plateia chorar, tá entendendo? Então, geralmente na sketch tem essa coisa de alívio cômico. E geralmente também a sketch é muito usada para competições, para editais, que tem a categoria lá, ó. Sketches teatrais, que são de 10 a 15 minutos. E inclusive a Vivarte ela é repleta de sketches teatrais. É nossa maior riqueza, assim dizendo, de escrita. Então tem várias sketches teatrais. E nosso festival, que já vamos para a nossa 5ª edição em 2021, não perca. E tá aqui os troféus, ó. Não pode deixar passar, ó. Aqui o do último festival, ó. Esse daqui foi do 4º festival, esse daqui é o troféu de participação, ó. Como é que será o do 5º, né? Lindo demais. E a gente já vai pro nosso 5º agora. Tem cuidado aqui pra não derrubar, porque senão não tem que meu corpo. Então, no festival funciona assim, sempre apresentando sketches teatrais. Delícia demais. E o que é um espetáculo? Espetáculo é uma apresentação destinada ao público, mas geralmente ela tem um tempo maior de acontecer, ela demora mais a acabar, é de meia hora, tem a apresentação que é de 1 hora, 1 hora e meia, 2 e meia. Tem a Giovanni Si, inclusive, tem uma apresentação, Jardim do Inimigo. Cara, é 4 horas de apresentação. E a galera assiste, tipo, tá assistindo aqui, cara, terminou a peça, cara, já acabou, é sério. Só passou 1 hora e meia, já acabou, a gente vai ver, já passou milhares de horas, então a gente perde tempo assistindo assim, mas é gratificante demais, a gente nem vê o tempo passando quando a peça é boa. E espetáculo também pode acontecer no circo, pode acontecer na dança, mas a gente vai falar de teatro, espetáculo teatral no caso. Agora o que é monólogo? Monólogo é o momento ali que o ator tá sozinho em cena, ou ele pensa estar sozinho e ele fala... Ele pode ter um pensamento ou pode falar com ele mesmo e também pode falar com a plateia naquele momento. Então ele se dirige ali ao público e ele pode estar participando de um sketch onde tem vários personagens ali e naquele momento ele está tendo aquele momento sozinho dele.
ou pode ser um monodrama, que é uma peça de um ator só, então apenas um monólogo. Tá entendendo? Que acontece até naquela peça, né? Que é o palhaço, né? Como é que é o nome do palhaço? Que é apenas o palhaço sozinho na cena. A peça inteira é o palhaço. Menestrel. O Menestrel é um grande exemplo. Que é um monodrama. É apenas ele em cena, dando aquele enorme monólogo dele. O café tá bom. Estou ganhando propostas de ser um Menestrel, então... Fazer Menestrel em breve, pessoal, em breve. Vai ser o lobo nesse dia, o Magnólio, né? Mostra aí, mostra pra câmera. Vou mostrar o lobo aqui, ó. Um Olha aqui, ó. Esses personagens meus da Silvia Vaixa, ó. Esse aqui é o Senhor Vontade, é um cara teimoso. É um cara que gosta de curtição. E ele tá dentro da mente do Gabriel, onde é dividido por 6 pessoas. Daí esse daqui é o... De quem? Do Gabriel. Esse daqui é o Senhor Vontade, representado pelo Carlos Henrique Mendes Barbosa aí, ó. Que inclusive ele é o dramaturgo da companhia. Ele que faz tudo que é peça aí. Esse daqui é Jesus. Qual peça? Cara, se eu disser, vai ser spoiler. Ele aparece em Raniel ali. E esse daqui é o Lobo. Esse aqui é o Lobo. E os 3 personagens, eles são... É o Carlitos, né, no caso. Porque Magnólia, ela funciona assim, peraí. Quase quebra a xícara. Magnólia, ela funciona meio que assim. É um ensaio que tá acontecendo, tá entendendo? Então, eles estão ensaiando aquela peça que vai ser apresentada, então eles têm que ali ter 2 personagens, cada ator vai ter 2 personagens, isso é muito massa quando acontece no teatro. Então no caso aqui, o Henrique, ele faz o Carlitos, que é o cara que faz o lobo, então ele faz um ator, ele é um ator que faz um personagem que é ator que faz um personagem, então ele é o Carlitos e o lobo, como vocês podem ver na xícara aqui, ó. E também é um cara folgado, né, igual a Vontade, ó. Só faz personagem assim, né, o Henricão? Quando pigas aí. Faz o lobão das áreas. Agora, continuando, a gente vai pra dueto. Dueto no teatro é uma peça apenas com 2 atores. Que eu tenho uma peça pra indicar pra vocês, pessoal. Que, pelo amor de Deus, Esquecer e Crescer é uma peça divina, incrível. De Que quem? é da Giovanni Si, que é nossa maior inspiração, onde a gente busca, que inclusive tem uma personagem que é muito parecida, que é a Picotada. Ela teve seu figurino inspirado num personagem dessa peça. Inclusive tá aqui o cabelinho dela, ó, com sua peninha, que é uma personagem francesa. Aqui, ó, vocês estão vendo aí direitinho, ó. Tem a peninha dela, ela tem a peninha dela que é pra escrever as peças dela. E como a gente tá falando de dramaturga, essa aqui é uma personagem que é dramaturga. É da peça Entre Linhas e Falas. Inclusive, eu dirigi e o Henrique escreveu a peça. Então, a peça é incrível, essa Esquecer e Crescer. Agora, o que é roteiro? Roteiro é o script ali. Diferente do teatro, o roteiro vai mais ser direcionado em novelas, séries, filmes. É ali o script, onde tem as falas dos personagens, tudo. E, inclusive, série, novela, todas essas coisas, elas vieram do teatro. Então, quando a gente diz que teatro tá em todo mundo, tá em tudo, realmente é verdade, porque tudo que vocês assistem hoje em dia começou ali, ó, no teatro, ok? A gente, no processo criativo para criar uma peça, a gente primeiro tem que ter a ideia do que vai criar. Vou criar aqui uma peça sobre um circo. Vou dar um exemplo de uma peça que já existe.
vou criar aqui uma peça sobre circo. Então o que é que pode ter ali? Mas primeiro, você precisa conhecer para criar. Ah, como assim eu preciso conhecer? Se eu vou criar uma peça sobre circo, preciso saber quem é que trabalha no circo, quem é que comanda o circo, quem é que toma a frente, para assim criar os meus personagens, criar a trama que vai estar envolvendo todos eles, entendeu? Qual que é a peça que eu for criar? Vou criar sobre uma briga numa praça pública. Então eu tenho que entender ali, eu tenho que criar o motivo da briga, por que eles estão brigando. Então eu tenho que conhecer o que eu vou criar, tenho que estudar, tenho que ler. Tá entendendo? Depois que a gente tem a ideia do que vai criar, a gente vai montando a história. Então tô criando aqui, sou Shakespeare agora, estou criando aqui Romeu e Julieta. O que acontece? Vou criar aqui um casal que as famílias deles se odeiam. Então aqui eu vou criando a história. Daí eles tentam ficar juntos, mas a família impede, acontecem algumas tragédias, então ela vai se fingir de morta. Então eu vou criando a história, contando. A partir da história criada, eu tenho meu começo, meio e fim. Então a gente tem que prestar atenção ali na dramaturgia, porque se a gente abrir uma ponta pra cá, ó, a gente tem que fechar aqui no final, tá entendendo? Então é preciso ter essa atenção, não pode deixar pontas soltas na dramaturgia. Então se você veio por aqui, ó, termina onde começou, ok? O café tá muito demais, meu povo. Foi criada a história sem deixar a ponta solta, sem deixar as lacunas soltas. Você vai criar as cenas. Então, sempre lembra de anotar tudo que você está fazendo. Você pensou naquele personagem, já anota como é que vai ser esse personagem, o que ele vai vestir, tal. Então, tenta anotar tudo que você tiver ideia. Às vezes, o Henrique, que ele escreve as peças aqui da Companhia Vivarte, ele indo pra Sobral, umas 9 horas da noite, não importa a hora. Cara, no meio do caminho, isolado, no escuro, pode estar chovendo, daí ele lá naquela motinha dele, ele vai, cara, tive uma ideia, mas vocês acreditam, ele desliga a moto, desce, aí manda um áudio aqui, ó, personagem pode ser assim, tal, uma ideia de peça, ó. E na maioria das vezes, o Moisés sabe aí, na sonoplasta. Para do nada. Ei, essa música aqui dá pra encaixar alguma peça, ó. Isso acontece, ó, várias vezes. Mas é bom que assim ele não vai esquecer de uma ideia boa que ele teve. Então, se teve alguma ideia de peça, se teve alguma ideia de personagem, anota imediatamente pra não esquecer. E você tá sempre relembrando ali pra poder melhorar aquela ideia, poder inovar também. Se a ideia for ruim, ó, vamos descartar e pensar em outra coisa, tá entendendo? E criar as cenas, criar os personagens, aí você, ó, diretor é teu. No caso, se você for dramaturgo e diretor, no caso desse bicho que é Bombril, faz tudo. Daí ele escreveu a peça, já vai direto montar os figurinos dele, vai escrever a peça, vai dirigir a peça, perdão. Então já vai englobando tudo ali. Então o dramaturgo, ele tem que estar ligado com cada um. E o diretor também, com cada um. Tem que estar todo mundo em perfeita harmonia para o espetáculo ser perfeito. Mas o que acontece? Nessa criação da história, tem um famoso... Tá esfriando, eu tenho que tomar, né? Criação da história, quem cria a história, quem escreve, quem faz suas redações aí na escola, conhece o famoso bloqueio criativo, onde impede a gente ali de continuar a nossa história, onde quando a gente para ali, ó, e agora o que eu faço? E a cabeça fica a mil, começa já um enxaqueca, então todo o assunto que a gente estava ali engajado foge. É um fenômeno envolvendo a perda temporária
das habilidades de gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Fala a nossa querida Picotada, que explica o que é bloqueio criativo. Então, o que você pode fazer nesse momento? O que você pode fazer nesse momento? É porque o Henrique tem muito bloqueio, assim. Ele sempre trava com isso aí, fica doidinho. Mas o que você pode fazer? Você pode ouvir alguma música sobre o tema abordado naquela peça que você já começou. Você pode também pode sair para dar uma volta, tentar esfriar mais a cabeça. Tenta, às vezes, também esquecer um pouquinho o texto que você está criando. Deixa eu dar um tempinho nele, deixa eu pensar em mim aqui, ó. E pode ser que quando você tenta esquecer o texto, você vira pra cá e lá tá a resposta que você quer. Porque Deus é desse jeito, Ele escreve o caminho certo com linhas tortas. Então, você tem que ter paciência quando for criar essas coisas. Tem que ter paciência porque a peça vai sair, você escrevendo. E sempre tenta lembrar de escrever para o seu público. Sempre escreva para o seu público. Você tem que ir pelo gosto dele, não pode ser uma coisa totalmente livre, tá entendendo? De acordo com o que você tem que criar, você tem que agradar a todos, senão assim ninguém vai assistir sua peça. Então tenta já criar pensando na galera que vai assistir, ok? E nesse processo de evolução, a dramaturgia teve vários momentos de evolução. Inclusive ela começou na Grécia, que era, oh meu Deus do céu, que era mais homenagens ao deus Dionísio. Já na Idade Média, ali no século V para o XV, tinham meio que dois temas para a dramaturgia, que era o alto e a farsa. Como é que funcionava o alto? O alto era uma coisa mais religiosa, uma coisa mais de moral. Assim como vocês conhecem, é o Alto da Compadecida. E a farsa, que trabalha mais a comédia, a realidade da sociedade. Por exemplo, tô aqui com a minha mãe, então eu vou apresentar a peça antes, ó. Oh, filho, vai tirar, por favor, as roupas do varal porque está a chuviscar. Então hoje em dia a gente tenta passar mais a comédia, ó. Menino, pelo amor de Deus, vai tirar aquelas roupas do varal que tá molhando tudo. Então a gente passa mais esse realismo hoje em dia. Aí na Roma, mais um pouco à frente, ali começou mais a tragédia com Plauto e o Terêncio, onde a tragédia ganhou um grande movimento nos palcos ali da Roma. Mas a tragédia foi crescendo ainda mais, foram fazendo ainda mais peças. E com Shakespeare ali, a dramaturgia era meio que era uma atuação mais exagerada naquele momento, era uma coisa mais cheia da tragédia. Então, desse tempo pra cá, eles trabalhavam muito tragédia. Daí, no século passado, eles passaram mais pro cinema, o teatro começou a ir para as outras áreas, criando mais artes, como o cinema, foi pra televisão, foi pra séries, como eu falei no início, pra filmes. Começou com os irmãos Lumière, cinema. Então agora vamos falar dos elementos da linguagem teatral. Vamos falar rápido aqui que o tempo está curto. Tem o espaço, que é o espaço real e o psicológico. É onde o personagem está, por exemplo, numa sala de estar, mas no psicológico ele está preso numa gaiola, querendo sair de casa, querendo dizer o que ele quer dizer, tá entendendo? Tem os personagens que podem ser protagonistas, podem ser coadjuvantes, figurantes, narradores. Tem a plateia, que é um dos elementos fundamentais no teatro. Porque para ter teatro tem que ter plateia, para a gente apresentar para eles. O cenário, que o cenário sempre corresponde com o que está acontecendo ali na peça. Por exemplo, a gente está numa estação ferroviária, então tem que ter aqui, ó, a linha do trem, tem que ter o trem, tem que ter a galera passando aqui, ó. O Harry Potter com a coruja dele aqui, ó, passando. Então a gente tem que sempre trabalhar em conjunto, ó. Teatro todo mundo vai trabalhar em conjunto. Tem um figurino também, que tem que ser de acordo com a trama. Se a peça se passa no Nordeste, então
uma roupa mais nordestina, coisa de sertão, meio do sol, tá entendendo? For uma coisa mais adolescente, então, tipo roupa que eu tô usando aqui, ó, mas claro que é teatro, a gente vai exagerar mais um pouco, tá entendendo? Uma coisa bem tinha, iluminação, por exemplo, pode ter raios na peça, então a iluminação já vai ajudar aí, ó. E sonoplastia, que também vai ajudar muito, de acordo com a peça, sempre acompanhando. Galera, esses são os elementos da linguagem teatral. Então a gente falou um pouco sobre a criação de sketches teatrais e a linguagem corporal. A gente vai estar encerrando o módulo 4 por aqui. Foi uma grande felicidade da minha parte ter apresentado isso para vocês, ter dado essas aulas. Então, forte abraço, estudem tudo aí, ok? Tchau, tchau! A festa da criançada lá na sede, porque então eu não queria, eu não me acharia justo se deixasse as comunidades sem essa visita, né? Então gostaria de pedir a todos nós que encaminhemos nas casas, mesmo dizer: oi, tudo bom, bom dia, sua matrícula foi feita, que bacana, parabéns, vamos para outra e vamos para outra. E vamos nos dividir, todos nós, né, professores, a gestão da escola, os técnicos da secretaria, os meninos do teatro também se dispuseram a fazer isso sem nenhuma obrigação. Mas por que eles estão fazendo? Porque é gente que cuida de gente. É da escola, Murilo! Olha, é que a gente vai passando nas casas para saber como é que tá a questão da matrícula, se já foi feita. Os netos já fizeram. Já fizeram tudo? Dos netos não. Isso eu acho importante, porque vocês estão nas casas, estão apresentando um trabalho que as crianças podem se animar, né? E pode fazer alguma coisa. Por isso eu dou parabéns para ele, que ele possa fazer um bom trabalho. Eu votei para ele, não é puxando o saco dele, porque o outro tivesse ganhado também, ele é nosso prefeito, né? Então ele é o prefeito de todos. O que eu acho importante dele é as reportagens dele, que ele disse que é o prefeito de todos. Então a gente tem que trabalhar junto. Com o projeto Educação para Todos. Nenhum aluno fora da escola! Quero agradecer ao prefeito de Forquilha, Ednardo, a secretária de Educação, a Dorilene, pelo belíssimo trabalho competente que está sendo realizado nas comunidades da cidade de Forquilha. Hoje, finalizamos nosso projeto Educação para Todos, nenhum aluno fora da escola. É gratificante participar na comunidade, visitar todas as casas, todos os alunos, trazê-los para a escola, abrilhantar nosso 2021, nossa educação. Eu quero dizer que quando eu estava falando que em todas as localidades a gente não estava brincando não, viu? Levaram a brincadeira a sério. Estamos aqui realmente, ó, olho d'água dos Cassimiros. Certo, ó. Depois da Engar, todo mundo ali, ó, superintendente, diretora, certo, coordenador, tudo aqui vindo atrás de alunos, certo, para a sala de aula. É isso aí.